Atenção, Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvete Lendo e hoje vamos falar sobre novos protagonistas. Um grande catadão de histórias de estreias de novos personagens é a definição do encadernado Marvel Origins, a década de 70, da expansão de clássicos da coleção de graphic novels Marvel da Salvat. São 8 novos personagens principais das revistas da Casa das Ideias, em uma época que surgia muita coisa boa e muita bucha de canhão também. A primeira história do encadernado Origins, anos 70, traz Warlock, mas não é a origem do personagem e, para piorar, é um conto incompleto, pois ele continua na edição seguinte de Marvel Premiere, e por isso fica totalmente sem sentido incluir essa história nessa publicação. O Warlock apareceu primeiro em histórias do Quarteto Fantástico e ainda passou por histórias do Thor antes de chegar nessa revista com o Alto Evolucionário, que ainda o joga em um planeta clone da Terra. Portanto, para contar a origem do personagem, deveria ser usada alguma outra estratégia. A história seguinte compensa o vacilo anterior e mostra a origem clássica de Luke Cage. Presidiário na prisão chamada Seagate, Lucas era maltratado por policiais corruptos e cumpria pena por causa de seu amigo Willis Stryker, que o traiu ao entrar no tráfico de drogas e viu sua namorada se apaixonar pelo protagonista quando descobriu a vida bandida de Stryker. Lucas se oferece para participar de uma experiência genética, mas um dos policiais que o perseguia mexe na máquina e expõe o rapaz à mistura química que torna sua pele invulnerável. Ele foge da prisão quebrando os muros, mas é alvejado pelos policiais e cai nas águas do rio Hudson. Dado como morto, Lucas volta para Nova York, passa a usar o nome Luke Cage e começa a atuar como herói de aluguel para pagar suas contas e encontrar o traidor que agora usava o codinome Cascavel e comandava o Sindicato do Crime. Na sequência vemos a origem do Motoqueiro Fantasma. Johnny Blaze foi criado por uma família de artistas que faziam acrobacia sobre motos, mas ainda jovem ele sofreu um acidente e sua moto explodiu quando sua mãe adotiva tentava salvá-lo. Johnny promete a ela que nunca participaria do show, mas o seu pai adotivo e a filha dele, por quem ele se apaixonou, consideravam Johnny um covarde. Quando o pai dele consegue um show no Madison Square Garden, descobre que estava doente e com os dias contados, e não tinha quem poderia substituí-lo. Johnny invoca o demônio e se oferece em troca da cura de seu pai, mas o capeta engana Johnny e, ao invés de morrer da doença, o pai adotivo dele morre durante o espetáculo tentando quebrar um recorde. Johnny fica angustiado e decide fazer o salto, dessa vez com sucesso, mas o diabo já havia aprontado e Johnny passa a ter que vagar pela terra todas as noites com a sua cabeça em chamas como o emissário de Satã. Depois vemos a origem do Punho de Ferro contada da forma correta, ou seja, com as duas histórias. Danny Rand era um garoto que viaja com os pais para encontrar um lugar misterioso chamado Kunlun, entre as montanhas do Himalaia. Junto com eles, o sócio de Wendell Rand, Harold Mitchum, que acabou matando o pai de Danny durante um momento de perigo. Danny e sua mãe sobrevivem e encontram a cidade de Kunlun bem na hora que eram atacados por lobos, e a mãe dele se sacrifica para evitar a morte do garoto. Danny cresce na cidade, que só aparecia de 10 em 10 anos na Terra, e se torna um mestre das artes marciais, chegando a derrotar o dragão imortal do local. Mas ele decide voltar para os Estados Unidos para procurar o culpado pela morte do seu pai. O segundo vacilo acontece com a origem de Wolverine. Apesar de quase todo mundo considerar Incredible Hulk 181 como a primeira história do Carcaju, essa edição é a parte central de uma história que vai da edição 180, com a primeira aparição do Wolverine, até a edição 182, com a solução definitiva da história.
Mas dá pra aceitar a aventura que mostra o Hulk e o Wendigo enfrentando o Carcaju esquentadinho a mando das Forças Armadas Canadenses, para evitar que o combate entre os dois monstros ameaçasse a civilização. Tem uma subtrama do Wendigo e uma mulher que conjurava feitiços para tentar tirar a maldição da criatura, mas no fim, um ato de coragem meio que resolve o problema. O importante mesmo é a pancadaria entre os personagens. A próxima história é a origem do Nova. Um alienígena centurião chamado Nova vem ao planeta Terra perseguindo Zor, o Conquistador, que procurava um planeta para viver e havia destruído o lar de Nova. Ferido, Nova tem que enviar os seus poderes para um jovem aleatório americano e Howard Ryder, um verdadeiro loser, é o selecionado. Ele se surpreende com os poderes e logo enfrenta Zor, mas acaba se dando bem quando o inimigo é sugado para a nave de Nova como uma última ação para acabar com a ameaça. Uma história bobinha que provavelmente buscava popularizar heróis com a molecada dos anos 70. A história foi recolorida digitalmente na coleção da Salvat e ficou bem fora do contexto anos 70. Uma outra história bobinha é a origem do Capitão Britânia. Brian Braddock é um jovem cientista trabalhando em um centro de estudos energéticos na Grã-Bretanha que é atacado por um vilão chamado Salteador, que queria roubar a tecnologia. Durante o ataque, Brian consegue fugir e é perseguido, mas encontra o local da lenda dos Cavaleiros da Távola Redonda com o Mago Merlin e escolhe um amuleto que concede poderes ao rapaz, fazendo com que ele se tornasse o Capitão Britânia e passasse a lutar pelo bem. O primeiro inimigo é justamente o Salteador, que também encontrou uma espada encantada com poderes do mal, mas Brian descobre seus poderes e derrota o oponente. Um bônus, uma página para colorir com o fim da história. Marvel Spotlight 32 traz a primeira aparição da Mulher-Aranha, uma agente da Hydra que invade a base da SHIELD e ameaça Nick Fury para resgatar um soldado da organização criminosa e também namorado da moça. Mas ele fingia estar apaixonado e Nick Fury convence a Mulher-Aranha a se voltar contra a Hydra. Ela ataca a organização terrorista e descobre seu passado ao ficar sabendo que era uma mutação de uma aranha causada pelo autoevolucionário. Ela destrói a base da Hydra e fica à procura de um sentido para a vida. É importante destacar que em nenhum momento da história ela é chamada de Mulher-Aranha, a não ser no título da história. Fica bem claro que os rumores de que a história foi feita só para garantir os direitos sobre o nome da personagem são reais. E finalmente a última história que conta a origem da Mulher Hulk. Jennifer Walters é uma advogada prima de Bruce Banner, o incrível Hulk, e em um encontro com o doutor acaba descobrindo o segredo dele, mas é atingida por um tiro e precisa de uma transfusão de sangue que o próprio Banner faz. Com o sangue do Hulk em suas veias, a moça é novamente atacada pelos assassinos que queriam sua morte, após uma acusação que ela movia. Quando ela fica tensa por causa do pavor, se transforma na Mulher Hulk e persegue os bandidos até conseguir entregá-los para a polícia. Em meio a tantos novos personagens da década de 70, o encadernado deixou de lado outros casos importantes de origens, como o novo Homem-Formiga, Scott Lang, o Senhor das Estrelas, Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, e principalmente a Miss Marvel. Mas eu entendi que ia ficar um grande entulhado de histórias. Então, entre um erro e outro, o saldo é até razoável. Mas quem gosta de aprofundar conhecimentos não fica satisfeito com algumas abordagens rasas do encadernado e vai ter necessidade de pesquisar muito mais. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seus comentários e opiniões. Assine o nosso canal e ative as notificações, compartilhe esse vídeo e visita marvelcrono.blogspot.com.br, o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.